Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Na nossa aula de ciências hoje, nós iremos revisar, o conteúdo de ciclos biogeoquímicos, certo? Lembrando que vocês já tiveram uma introdução sobre esse assunto através dos trabalhos que vocês realizaram. Então, vou compartilhar aqui um slide para a gente poder desenvolver, o conhecimento melhor. Primeiro slide. Ok. Pronto. Então, ciclos biogeoquímicos. Primeiro, vamos entender por que ciclos biogeoquímicos. Bio, vida. Geo, você vai ter os elementos que formam o planeta Terra. Litosfera, hidrosfera, atmosfera e hidrosfera, certo? Então, e químicos porque serão elementos químicos, como o carbono, o fosfato, nitrogênio, dentre outros. Então, você vai ter esses elementos químicos que estarão transitando entre o ser vivo, ora ele vai estar no ser vivo, ora ele vai estar ou na atmosfera, ou na biosfera, ou na litosfera, que vai ser o solo, as rochas, certo? Então, nós temos aqui esse mapa mental que exemplifica bem, esse tema. Então, falando mais sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, quando um indivíduo morre, uma planta, uma bactéria, um fungo, um animal, ele morre ou parte do corpo dele é perdido, então ele vai passar pelo processo de decomposição. Ele vai ser degradado e vai ser decomposto. Então, essa decomposição vai produzir o que? Ele tem o poder de retirar do corpo, transformar esse corpo em nutrientes, em átomos. E esses átomos, eles são essenciais para as novas espécies que estão vindo, certo? E se esses nutrientes eles não forem reaproveitados, então eles podem se tornar indisponíveis. E se ele não está disponível, vem um novo ser, uma nova espécie, uma nova espécie, um novo indivíduo. Se não tem esses nutrientes que sustentem ele, que dê condições dele sobreviver, então não teremos continuidade da vida. Um exemplo, se o ciclo do oxigênio for quebrado e não for mantido, nós teremos graves problemas com a nossa sobrevivência, porque nós somos seres que precisamos de oxigênio para viver, ok? Então, agora vamos para o primeiro ciclo, que é o ciclo da água. Então, você pode perceber aí, primeiro, a gente, desde criança que vocês estudam, a gente sempre fala sobre a água, que a água é importante. Importante para quê? Para nos manter hidratados, a partir da água que ocorrem as reações químicas essenciais e vitais para o nosso corpo humano, precisa de água. Não só o corpo humano, mas todos os indivíduos precisam de água para sobreviver, certo? E essas águas, qual é a fonte? Onde é que eu encontro essa água no planeta Terra? Você pode encontrar ela no estado líquido, sólido e gasoso. No estado líquido, você encontra nos mares, certo? 97% de toda a água que existe no planeta Terra você encontra nos mares, nos oceanos. E essa água, ela vai participar, todas as águas participam do ciclo da água. Nós temos a água líquida ainda, 1%, que você vai encontrar nos lençóis subterrâneos, nos lagos, nos rios. E você vai ter água no estado 1%, no estado sólido, nas geleiras e calotas polares. Então, primeiro, vamos ver aqui, esse ciclo. Número 1, você está aqui a água dos oceanos, lagos e rios. Você está vendo que essa água ela vai evaporar, certo? Então, essa água evaporou e ela se transformou em nuvem. Nessas nuvens, ela vai precipitar e vai cair, voltar para a nossa superfície terrestre a partir da água líquida, na forma de chuva. E essa água, ela pode, dependendo do lugar, ela pode ficar no estado congelado, se for um lugar muito frio. Ela pode se filtrar e formar os lençóis subterrâneos.
aquáticos subterrâneos, ou ela pode ficar nos rios, lagos e oceanos. E assim o ciclo vai retomando, certo? E assim continua. Nós agora vamos para outro ciclo, que é o ciclo do carbono, certo? Então vamos lá, ciclo do carbono. Deixa eu colocar aqui. Pronto, o ciclo do carbono. Por que o carbono é importante para nós seres vivos? Porque ele faz parte, o carbono faz parte da constituição dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, e essas moléculas são muito importantes para as células, certo? Sem essas moléculas não existem células. Então, se não existem células, não existe vida, né? Não existirá vida. Então, como é que o ser vivo, né, nós seres vivos iremos, né, capturar esse carbono? Esse carbono, ele é capturado por meio da fotossíntese, certo? Tem aqui, ó, o sol, vai liberar a energia solar, a luminosidade. A planta, ela vai absorver, as folhas, né, da planta vai absorver o CO2, e esse CO2 ela vai transformar em glicose e vai liberar para o ar o oxigênio, certo? Então, quando a gente se alimenta desse produtor, então a gente vai estar absorvendo também o carbono que ela absorveu e que ela transformou em glicose, certo? Outra coisa importante é que a fotossíntese ela é responsável e ela consegue dar conta de todo o gás carbônico, ou quase todo o gás carbônico, liberado pelos seres vivos, pelo processo de respiração, certo? Mas nós, seres humanos, né, produzimos também muitos materiais, e na produção desses materiais a gente libera muito gás carbônico. E aí a gente vai, né, causar um desequilíbrio no ecossistema, na atmosfera, na poluição do ar, causando o desequilíbrio do efeito estufa, o aumento da temperatura global. Tudo isso porque a gente está liberando muito mais carbono do que o que as plantas e as algas conseguem transformar em oxigênio, certo? E outra coisa, onde é que a gente encontra o carbono na natureza? Nós encontramos principalmente nas reservas de combustíveis fósseis, está aqui, ó, carbono fóssil, carbono armazenado dos combustíveis fósseis, e nós também encontramos no solo, nos vegetais, nos animais, nos seres vivos, na biomassa, e também na atmosfera, certo? Também, ó, podemos encontrar CO2 na água, certo? E ele vai ser utilizado para a formação de conchas, certo? Dos moluscos, de muitos moluscos. Agora a gente vai para o ciclo do oxigênio. Primeiro, qual a importância do oxigênio? Ele é essencial, porque sem ele a gente não vive, precisamos dele para a gente respirar. O oxigênio, ele também, quando reage com descargas elétricas e raios solares, né? Ele vai produzir o gás ozônio, certo? Outra coisa, ele também vai ser produzido, como a gente já falou, pelo processo de fotossíntese, tanto de plantas como de algas. O oxigênio ele é responsável também pelo processo de combustão, ou seja, de queima. Eu só posso queimar alguma coisa se eu tiver oxigênio naquele ambiente. O oxigênio ele também vai estar, ele também vai se fazer presente nos metais, quando esse metal, por exemplo, ele vai enferrujar, o ferro ele enferruja, então é justamente a ação do átomo de ferro com o átomo de oxigênio que vai produzir a oxidação e vai produzir o ferrugem, certo? A ferrugem. Aí agora a gente vai para o ciclo do nitrogênio. Primeiro você pode me perguntar por que o nitrogênio é importante para nós seres vivos? Porque o nitrogênio ele vai ajudar a formação dos aminoácidos, das proteínas e dos ácidos nucleicos, certo? E esses são
moléculas, são substâncias muito importantes para que exista vida. E quais são as fontes de nitrogênio? A principal fonte vai ser o gás nitrogênio que nós temos aqui na nossa atmosfera. A nossa atmosfera ela é formada de 100% dos gases que ela é composta, 78% é de gás nitrogênio. Aí você faz, como é que esse gás nitrogênio ele vai parar dentro do nosso corpo, se ele está solto aí pela atmosfera? Ele também pode ser encontrado no solo, certo? No corpo, né, dos seres vivos e nos sedimentos de lagos. Então, repetindo a pergunta, como é que esse nitrogênio vai parar dentro do nosso corpo, dentro do corpo dos seres vivos? Esse ar, ele vai ser esse nitrogênio, né, esse gás, ele vai ser fixado no solo, juntamente com algumas bactérias especializadas que vão trabalhar junto com raízes de alguns tipos de planta e vai fixar, e essa planta vai absorver esse nitrogênio também e vai transformá-lo em proteína. Então, quando você se alimenta de um vegetal, esse vegetal ele vai ter proteína e essa proteína vai estar levando para o seu corpo o nitrogênio, certo? Então, vamos para falar sobre o próximo ciclo, o último, o ciclo do fósforo. Primeiro, porque o fósforo ele é importante? Ele é importante porque ele faz parte também do nosso DNA, ele compõe o nosso DNA. O DNA, quando eu falo nosso, é de todos os seres vivos, porque todos os seres vivos têm DNA, até os vírus, né, que não tem célula, têm DNA ou RNA. Além disso, o fósforo faz parte da constituição dos nossos ossos e dos nossos dentes, certo? Ele também é muito importante quando é absorvido pelas plantas, porque ele vai ser base para também formação de células vegetais, tá certo? Para equilíbrio da saúde dos vegetais. E quais são as fontes? De onde é que a gente tira fósforo, né? As maiores fontes estão nas rochas sedimentares de origem marinha. Então, as rochas que foram formadas, né, nos mares, as rochas sedimentares, elas são ricas em fosfato e também elas podem ser encontradas no solo e também pode estar dissolvido nos oceanos e nos organismos. Você pode ver aqui, ó, fosfato orgânico e inorgânico em sedimentos, você vai encontrar aqui nos oceanos, certo? Você vai encontrar aqui fosfato orgânico, também isso aqui representando nas fezes, tá certo? Dos animais, que também vai ter o fosfato, vai ser devolvido para o ambiente. E, gente, esse foi a nossa aula de hoje sobre os ciclos biogeoquímicos. Lembrando que esses nutrientes eles são devolvidos para o ambiente também através dos excrementos, das fezes dos indivíduos, da urina, certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, a gente está aqui, né, para resolver junto. Tchau e um abraço.